Se você já está no mundo da impressão 3D faz um tempo, você já deve ter se tocado que não é um hobby tão barato e tão simples quanto você simplesmente entrar na Banggood, escolher uma impressora budget friendly, ou seja, amigável ao seu bolso, e sair imprimindo. E nesse vídeo vocês vão descobrir que é um pouquinho mais ainda do que vocês imaginavam. Bora lá! E aí galera, beleza? Lelo BR Makers, tranquilaço pessoal? Seguinte, esse daqui é um vídeo que vai ser até difícil de dar nome, eu ainda não escolhi o nome que vocês estão vendo aí embaixo no título do vídeo. Porque, sim, a gente vai conversar sobre umidade nos filamentos, sobre como secar e algumas coisinhas, só que a ideia aqui é passar muito mais informação do que só isso para vocês. Algumas informações de temperatura, algumas coisas que a maioria de vocês provavelmente não sabe, informações dos materiais, enfim. Então é daqueles vídeos que a gente realmente vai passar muita coisa bacana pra vocês. Então assiste até o final, beleza? É isso aí, galera. A gente tá aqui, estamos com um rolo aqui de PLA na nossa frente. Uma coisa que vocês já devem ter escutado bastante aí é de umidade no filamento. Só que o que poucas pessoas falam, como você resolver isso e se realmente é uma coisa que influencia na tua impressão 3D. E eu já vou adiantar para vocês, influencia sim, e de todas as maneiras e em todos os pontos possíveis de uma peça que você está imprimindo. Desde a qualidade visual até o pós-processamento, porque a umidade também gera bastante stringing. Então se você não está conseguindo tirar o stringing, você está mexendo lá com retraction, velocidade de retraction, mexe com isso, mexe com aquilo e não sai, pode ser que teu filamento esteja úmido. E depende do filamento, na verdade em todos eles, mas dependendo do filamento você sente ainda mais ainda o material perder resistência. O PETG é um dos que perde bastante resistência quando ele está com bastante umidade. Esses filamentos, então, eles são higroscópicos, ou seja, eles absorvem a umidade do ar. Lelo, quanto tempo demora? Antes que eu esqueça de falar isso, eu vou dar uma notícia ruim para vocês. Normalmente, em até 5 ou 6 dias que teu filamento saiu da caixa, você tirou daquela embalagem a vácuo bonitinha, pelo menos a 3D Fila, manda os filamentos deles dentro de um saco embalado que tem um zip para você fechar ele com a sílica lá dentro. Uns 5 dias, teu filamento já está cheio de umidade. Claro, ele tem aquela curva, vai subindo, mas perto dos 5 dias ele já absorveu tudo que dava para absorver de umidade. Daí a curva vai diminuindo lá para cima, continua absorvendo até chegar no limite que eles conseguem absorver, cada material é de um jeito, mas a má notícia é essa, é que realmente em menos de uma semana, teu filamento fora da embalagem dele, muito provavelmente já está cheio de umidade. Alguns filamentos, claro, a gente sente mais essa umidade e outros a gente sente menos. Depende do lugar que você mora, vai mudar pra caramba. Você mora num lugar seco, tipo Brasília, vai absorver menos. Você mora num lugar úmido, tipo Manaus, quente e úmido, vai absorver bem mais. A gente tem que, antes de conversar sobre isso, e para ajudar um pouquinho as coisas, sabe aqueles filamentos, quanto mais difícil, olha que engraçado que é isso, quanto mais difícil um filamento é de você imprimir, por exemplo, quem está acostumado com PLA vai começar a imprimir com ABS e já sente aquele baque, normalmente esses filamentos acabam sendo mais higroscópicos ainda, ou seja, eles absorvem mais ainda a umidade do ar. Nylon, eu não sei se alguém aqui já tentou imprimir com nylon, nylon é um filamento chato pra caramba de imprimir. E você tirou ele da caixa, algumas horinhas depois esquece, você já não consegue mais imprimir com nylon, porque ele é extremamente higroscópico. Então, ele já é difícil de imprimir normalmente, daí ele começa a absorver a umidade, piora mais ainda. Imagina como é que são as coisas, né? Resumindo, o que você precisa fazer? Vamos lá, pessoal. Primeiro de tudo, sempre guardar o teu material, o teu filamento, num lugar apropriado. Inicialmente você não precisa gastar nada de dinheiro com isso, o próprio fabricante já vai te mandar um lugar apropriado para você guardar. Mas isso não resolve tudo, porque você deixou lá teu filamento lá numa impressão de 10 horas, depois deixou um pouco fora, esqueceu. Um dia depois, se você colocar dentro daquele saquinho, por mais que você tire bastante o ar, coloca uma sílica gel lá dentro, não vai tirar a umidade de novo do jeito que ele era antes. Então não é só o armazenamento. A gente vai conversar então sobre como tirar a umidade aqui nesse vídeo também. Armazenamento que eu recomendo é o seguinte: você entra, sei lá, no Mercado Livre da vida, compra uma caixa de plástico gigante e compra sílica gel de quilo, porque sim, vende sílica gel em quilo. E sim, daí você coloca o filamento lá dentro e você vai manter ele sequinho.
Vai, mas ele não vai. A sílica gel não remove, a gente já vai conversar sobre isso, a umidade do jeito que as pessoas acham que ela remove. Não é bem assim e demora muito para a sílica gel remover toda a umidade de um filamento. Ela pode até remover a umidade do ambiente. Para isso se tornar ou transformar na remoção da umidade do teu filamento, vai demorar dias, às vezes semanas dentro de uma sílica gel, de um saco com sílica gel. Então a gente precisa dar outro jeito ainda. Existem algumas maneiras que o pessoal fala na internet aí de como tirar umidade do material. Eu já vi de todo tipo, tá? Inclusive, se vocês gostam, se vocês entendem inglês, o CNC Kitchen, lá o Stefan, aquele alemãozão lá, alemãozinho, na verdade, novão pra caramba, fez um vídeo bem bacana com todas as medições, balança de precisão, essas coisas, e ele fala de todos os materiais, alguns tipos de... alguns jeitos de secar o teu filamento. Então o pessoal fala por aí, forno elétrico, tá? Tem sua vantagem. Tem, você consegue colocar até que bastante filamento lá dentro dependendo do tamanho do forno. Ele tem algumas desvantagens. Primeiro, vai gastar uma energia do caramba. Segundo, você vai acabar usando esse forno só para isso, você não vai querer cozinhar dentro dele depois. Dependendo até vai, mas é melhor não cozinhar depois dentro dele. E outro grande problema dele é o seguinte, o sensor de temperatura desses fornos, desses fornos, não é daqueles mais precisos que existe. 5 graus na tua temperatura, na tua comida não vai fazer tanta diferença. Aqui vai fazer diferença pra caramba. Então tem essas grandes desvantagens, mas sim vai funcionar. É um jeito até que econômico você entrar no Mercado Livre e comprar um forninho elétrico para secar o teu filamento. A outra desvantagem são as temperaturas normalmente altas desses fornos. Você precisa comprar um forno que você consiga a temperatura... Olha que engraçado, você vai precisar comprar um forno, mas que você consiga esquentar lá dentro com temperaturas baixas, perto do que um forno normalmente funciona. A gente tem uma que é bem legal, que o pessoal já fez vários testes, inclusive o Stefan fez. A água, vamos falar assim, é que eu não quero entrar em detalhes físicos da brincadeira, mas vamos falar no normal, tá? Ela ferve a 100 graus Celsius. Vai depender da pressão atmosférica. Em São Paulo ela ferve a 96, 97, sei lá, em Monte Verde a 90 e pouquinho, um pouquinho menos do que aqui. Ou seja, quanto menos pressão atmosférica, mais uma temperatura mais baixa ou mais rápido a água vai ferver. Daí você começa a imaginar que quanto mais você sobe, a temperatura para ferver a água é menor. Então, para vocês terem uma ideia, você está a 40 mil pés, se eu não me engano, 45 mil pés, alguma coisa perto disso daí, eu não lembro direito. A água ferve a 36 graus. Ou seja, a água vai ferver na temperatura do teu corpo. Imagina teu sangue aqui. É um líquido. Ele vai ferver perto da temperatura do teu corpo. Imagina que agradável isso daí. É por isso que o avião é pressurizado. É um dos motivos, claro. Então, quanto menos pressão a gente tem, temperatura mais baixa, a água vai ferver. Então a ideia do pessoal, vamos colocar o filamento dentro de uma câmara de vácuo. Você tira completamente o vácuo, você já em menos de um minuto você consegue ver a água dentro, e o Stefan fez isso, fervendo. É legal pra caramba, ela tá fervendo ali a temperatura ambiente. Ou seja, tá evaporando um pouco de umidade ali. O problema disso, e ele fez todos esses testes, é que quando essa umidade está dentro do filamento, o vácuo não funciona tão bem. Ele prometeu que ia fazer um vídeo misturando vácuo com temperatura, tá? Então a gente já vai entrar na parte de temperatura de novo que a gente falou de forno. Então a gente precisa realmente aumentar um pouquinho a temperatura do nosso filamento para remover a umidade dele. E além de tudo, a gente precisa de um ambiente em volta desse filamento que esteja mais seco do que está lá dentro, senão você vai acabar colocando mais umidade ainda para dentro do filamento. Você está num ambiente quente e úmido, você vai encher teu filamento de umidade, então a gente precisa de temperatura e a gente precisa de um ambiente seco em volta. Daí tem outro método que o pessoal usa muito lá fora e no Brasil é muito mais difícil de conseguir, são os desidratadores de comida, food dehydrator. São equipamentos para você secar a comida, normalmente ele é em módulos, você pode escolher o tamanho, você vai colocando mais módulos, ele é de acrílico em volta, todo transparente, bonitinho, você vai colocando lá dentro, daí você vai criar um ambiente quente e seco depois de um tempo, você vai secar, vai tirar a umidade daquele ar e vai começar a tirar a umidade do teu filamento. Funciona muito bem esse método. Tem as desvantagens. Claro, quais são? Vamos lá, primeiro, foi o que eu já falei, aqui no Brasil é uma coisa que não é tão simples de conseguir. A gente pode até comprar na Banggood, no AliExpress, essas coisas, e de repente eu até compre pra gente fazer uns testes aqui. Acaba gastando uma certa quantidade de energia também isso daí, e a temperatura lá embaixo é muito maior do que a temperatura lá em cima. O ar quente
sobe. Então a gente tem a temperatura lá embaixo na parte que está esquentando ali bem maior e lá em cima bem menor. Então são temperaturas que depende da torre que você fizer, vai mudar 15, 20 graus da parte de baixo até a parte de cima. E isso também não é uma coisa que a gente quer que aconteça. Daí, os fabricantes por aí, alguns fabricantes que não são nem de filamento, também resolveram inventar essas caixinhas aqui, que são secantes especiais de filamento. Só que antes de entrar nisso daqui, eu queria conversar sobre outra coisa muito importante. Não importa o método que você vai usar para secar o teu filamento. Vamos lembrar então, só dar uma recapitulada. Você precisa secar o teu filamento e depois você precisa pegar esse filamento seco e guardar, armazená-lo em um lugar seco. Para secar o teu filamento não é uma coisa tão simples. Vou colocar lá, vou esquentar e não importa quanto tempo, não importa a temperatura. Sim, temperatura importa muito, porque a gente vai entrar numa coisa mais complicada ainda desses filamentos, que é a Glass Transition Temperature, ou a temperatura de transição vítrea. Deixa eu tentar explicar para vocês de uma maneira bem simples. A água, a gente conhece ela no estado líquido. Quando ela está congelada abaixo dos 0 graus, a gente está nela no estado sólido. Aquela temperatura que a gente tem, que muda do gelo, do estado sólido para o estado líquido, seria o equivalente aqui à temperatura de transição vítrea. Temperatura de transição vítrea, então, é a temperatura a qual o teu filamento, e cada um tem uma temperatura, vai mudar as propriedades físicas dele. Ou seja, de um material sólido, que nem o gelo a gente estava falando, aqui a gente fala de um material duro, para um material emborrachado, um material derretido, não é bem líquido, mas é como se fosse, tá? Você tá um líquido de alta viscosidade, a gente sabe que não vai virar bem um líquido, mas vai ficar como se fosse um líquido de alta viscosidade. Então você está transformando fisicamente as propriedades do teu material, do material sólido, para um material líquido. Tá? Vamos usar essa palavra aqui. Então vocês já devem imaginar que eu simplesmente pegar um PLA e tacar num forno ali a 70, 80 graus, a gente vai estragar nosso material. Vai estragar. Por quê? Porque você passou dessa temperatura. Você quer passar dessa temperatura só na hora que você está realmente imprimindo. E isso já entra uma informação bacana nessa brincadeira. Por quê? Porque não é à toa que a gente esquenta as nossas mesas para o material grudar melhor aqui. E adivinha que temperatura que você tem que usar ou acima dela nas tuas mesas da tua impressora para fixar melhor o teu material na mesa. Temperaturas acima da transição vítrea do teu material. Quais são essas temperaturas, Lelo? Você já está falando tanto e enrolou pra caramba. No PLA, normalmente é 50, 55 graus. A maioria dos fabricantes é 55 graus. É só você entrar no site do teu fabricante, pegar as especificações técnicas e ver lá qual que é a temperatura de transição vítrea do material. PLA em torno de 55 graus. PETG em torno dos 70. E o ABS chuta, pessoal, porque é alto, chuta. 98 graus, a gente acaba arredondando para 100. É por isso que as impressoras que a gente quer imprimir ABS, a gente fala da mesa estar acima de 100 graus. Lelo, eu consigo imprimir com 90? Consegue, porque a física não é tão linear quanto a gente está falando assim, quanto a gente está falando nesse vídeo. Mas o ideal seria acima de 100 graus. Eu imprimo ABS. Nas impressoras abertas aqui, que nem a Bicu, ela chega rapidamente a 110 graus, eu imprimo a 110. Na 7 impressora fechada, eu imprimo a 115 e 120 a mesa. Então, tem que ser acima daquela temperatura de transição vítrea. O PLA, quanto que o pessoal fala para usar, é em torno de 55, eu sempre imprimo com 60, 65 graus. O PETG, que é 70 a temperatura de transição, eu imprimo com 80. Então, por quê? Porque mesmo depois que você derreter e ele secar ali e começar a ficar durinho, na verdade aquela basezinha ali não tá tão dura. Se você pegar a primeira camada de um PLA, é o jeito mais fácil de você testar isso, colocar a tua impressora a 70 graus na mesa, 80 graus na mesa, depois da primeira camada de PLA você vir com a unha, você vai sentir que o material ainda está emborrachado. Tá? Ou seja, ele está acima da temperatura de transição vítrea do material. Então, a gente já volta para aquele método de secar o teu filamento com um forno. Foi o que eu falei, 5 graus Celsius não vai mudar nada na temperatura da tua comida. Mas nessa temperatura aqui vai mudar bastante. Imagina se você coloca lá 50 para garantir, mas daí o forno realmente, o lugar que ele está 55, 60 graus, você está estragando o teu filamento, tá? Você já está mudando as propriedades físicas dele, vai estragar ele mais para frente também com outras coisas. Dependendo da quantidade de tempo que você deixar lá dentro, vai oxidar teu material. Você vai secar componentes que estejam dentro do teu material, que são feitos para o material ter aquela forma.
Então, às vezes, você não vai secar só a umidade, você vai tirar alguns componentes aqui de dentro e vai acabar estragando o teu plástico, o teu material, por usar temperaturas muito altas e por longos períodos de exposição. Então é por isso que o pessoal resolveu, finalmente, lançar coisas desse tipo aqui. Finalmente, que eu digo, já tem faz um tempo, tá? Mas aqui no canal é o primeiro que a gente tem. Inclusive, não se preocupem, porque vocês sabem que eu gosto de fazer unboxing, a gente tem 2. Eu convenci o pessoal da Banggood a me mandar 2, então já vamos fazer o jabazinho do dia. Banggood é aquele parceiraço do canal, aquela loja lá na China que, putz, estava enviando as coisas rápido, tem uns baitas de uns preços bacanas. Enfim, os links estão aí na descrição, tem o tal de Linktree lá dentro, tem todas as coisas que a gente recomenda, as impressoras, fanzinho, o secador de filamento, enfim, tem bastante coisa bacana lá dentro. E outro jabazinho que eu queria fazer hoje é que já está no ar, no Hotmart, o curso do Lelo de impressão 3D, um cursinho bem bacana, com um preço bem agradável, e nesse curso já tem uma quantidade de informações assim, surreal mesmo, eu coloquei muita informação, e eu vou gravar mais vídeos com o decorrer do tempo e vou colocar lá. Todo mundo que tiver esse curso vai ter acesso a esses vídeos lá para frente, a não ser que eu faça, por exemplo, um módulo especial de impressão de resina. Daí sim eu posso até, eu vou pensar ainda em de repente cobrar um valorzinho a mais por essa parte, mas já tem muita informação de impressão 3D lá, o jabazinho do dia tá feito, da 3D Fila a gente tá falando até agora, vocês sabem que também é parceiraço com os melhores filamentos que a gente tem no mercado, inclusive esse daqui é o PLA da linha Eco, é o PLA normal básico deles, só que como é no final da cor, de uma cor para outra, eles enrolam e cobram mais barato. Baita de uma qualidade de material, a única coisa é que realmente tem essa diferença de cor. Não é sempre que está em estoque porque eles não fabricam esse material. Eles só fazem quando está trocando de cor. Beleza? Então a gente entrou nessa brincadeira aqui. Ah, Lelo, isso daqui é o perfeito então. O Lelo tá falando que é o melhor. Não é. Aí que tá. Isso daqui também tem suas desvantagens. Primeira delas, por ser um negócio bonitinho assim, voltado para impressão 3D, vocês devem imaginar que não é um negócio tão barato assim. Isso daqui na Banggood hoje está custando $49. São quase R$300, né, pessoal? Se você colocar frete, até um pouquinho mais. Então a gente tem uma grande desvantagem aqui, que é o preço. A outra desvantagem disso daqui é, claro, só cabe um filamento aqui dentro, só cabe um rolo. Então, se você tem 20 rolos de filamento em casa, imagina, você vai ter que secar todos e depois colocar num lugar para manter eles secos. Então sim, tem essas desvantagens. E agora a gente vai fazer um unboxing e eu vou conversar sobre alguns probleminhas que eu vi nisso daqui. Todos eles, na verdade, têm. Cada é que nem impressora 3D. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. E não, isso daqui não é feio desse jeito, não tem um fã assim, e vocês já vão entender por quê. Então vamos deixar ele aqui do lado e vamos fazer um unboxing do tal do Sanlu Filament Dryer. Vem numa caixinha toda bonitinha, toda ajeitadinha, ó, todo cheio de Perec-Pack, toda frescura. Fala que é compatível com vários spools de filamento, temperatura ajustável, tem timer, esquenta rápido, sim, ele realmente esquenta rápido. Mais algumas informações aqui, ele é bivolt, ou seja, 110 ou 220, e ele trabalha com 24 volts, beleza? Maximum Work Electricity, 1.8 amperes, máxima potência 48 watts. Então vocês veem que uma das vantagens de usar isso daqui é que, por incrível que pareça, não é um negócio que gasta tanta energia assim. Você vai ver uma TV, dependendo da TV que você tem em casa, vai gastar 600, 700, 800 watts. Isso daqui está gastando 48 no máximo, o que ele gasta. E depois que ele atingir uma certa temperatura lá dentro, ele vai começar a diminuir, porque não vai ficar ligado o aquecimento o tempo todo. Então, realmente tem suas vantagens. O que ele vem? Ele vem isso daqui e vem um manual de instruções. Coloridinho, bonitinho, não tem nada demais, ele só fala ó, como colocar o filamento, como ligar ele na tomada e ajustar aqui a temperatura e o timer. É manualzinho bem meia boca, eu vou falar para vocês, viu? Porque não é tão simples como aqui, ele não fala nem como é que você aperta os botões aqui. Uma coisa que ele tem legal nesse manual são as temperaturas de referência, que dele fala assim, ó, temperatura PLA, Wood e PVB entre 45 e 50 graus. ABS, RIPS, PC, PA e ASA entre 50 e 55. PETG e TPU 47 a 51. Temperatura máxima que você consegue regular aqui são 55 graus. Então você sempre vai estar abaixo da temperatura de transição vítrea. Se você for colocar PLA aqui dentro, mantenha nos 50. Qualquer outro material pode colocar 55. Você não vai passar de 55. O tempo em horas sim você consegue regular, 1 hora, 2 horas, 3 horas, você não consegue regular em minutos. É 1, 2, 3, 4H, 5H, enfim,
Isso daqui é o que a gente consegue regular aqui, tá? Ele já te dá uma referência das temperaturas. E a gente vai conversar sobre temperatura aqui também. Vamos abrir aqui, ó, ele vem com um adesivinho aqui pra gente abrir, a gente abre ele aqui. Ele tem uma borrachinha aqui, ó, para tampar aqui uma das saídas, tem outra saída aqui em cima. E aqui a gente tem mais uma espuminha com algumas coisinhas. Tem uns pedacinhos de plástico aqui, nem usei isso aqui. E aqui a gente tem a nossa fonte de energia. E é isso, pessoal, uma coisa simples pra caramba, não tem muito de unboxing aqui nessa brincadeira. Simplesmente uma fontezinha de energia, 24 volts, 2 amperes. Ou seja, foi o que a gente falou, máximo 48 watts. Só que a gente viu aqui que ele puxa 1.8 amperes, então é um pouquinho menos. Em relação ao equipamento, galera, eu não tenho muito o que falar, eu realmente fiquei meio surpreso, porque eu achei que é um negócio bem bonitinho e bem ajeitado, inclusive por dentro. Tem toda a parte de isolamento aqui, ele tem aqui dentro, ó, um lugar para você apoiar, um rolamento, deixa eu abrir ele aqui, olha lá, pessoal, com rolamento, bonitinho, isso daqui é o lugar que o teu rolo de filamento vai ficar, ou seja, quando você coloca aqui, ele tem uma certa... É bom, pessoal, é bom, confia em mim, é legal. Aqui ele vai travar, claro, na hora que passar pelo filamento ali, mas é bem bacana. Poderia ser todo lisinho, sem fazer tanto barulho, mas de verdade, eu já usei esse daqui e realmente funciona muito bem. Claro, a gente vai puxar aqui, vai tirar o filamento por aqui, vai colocar isso daqui na nossa impressora e a gente pode também usar isso daqui, além de secar, de continuar com o material secando ali dentro enquanto a gente estiver imprimindo. Sei lá, você está imprimindo o TPU, que é um material flexível que ele é extremamente higroscópico. Você pode imprimir ele direto daqui. Legal pra caramba, bacana. Ou nylon, ou o que for, legal. Só que ele serve, claro, ele foi feito para secar o nosso filamento. E é um sistema muito, muito simples aqui. É simplesmente essa chapa de metal aqui, ó, essa redonda, ela por baixo ela tem toda a malha, igual, bom, é parecido com o aquecimento das nossas mesas. Uma malha que esquenta esse material e vai esquentar todo o ambiente aqui dentro. Mas a gente vai entrar aqui no ponto negativo desse negócio, que foi por isso que esse daqui tá meio modificado já. Inclusive, se vocês tiverem interesse, coloca na descrição do vídeo ali. Poxa, Lelo, faz que vale a pena o vídeo, eu quero aprender porque eu tenho uma parecida ou eu comprei essa e eu quero fazer a modificação. Qual que é o problema disso daqui, pessoal? O problema é o seguinte, o sensor de temperatura tá bem aqui embaixo desse rolamento aqui, bem aqui embaixo. Tá relativamente perto de toda essa chapa de metal que está esquentando. E é ele que regula aqui a temperatura que a gente vai manter aqui dentro. Então se eu colocar, por exemplo, 50 graus aqui, ele vai ficar quente no ambiente aqui embaixo, bem perto desse metal, 50 graus. Ele vai regular por aquele ambiente. E claro, o filamento aqui em cima, o resto dessa caixa toda, desse invólucro todo aqui, não vai estar nos 50 graus. Eu não tenho como medir, mas eu chutaria aí que pode fazer uma diferença até de uns 10 graus tranquilamente aqui nessa brincadeira. Então, o que eu fiz? Eu resolvi fazer uma pequena modificação nele. Eu desmontei ele, simples de desmontar, se vocês tiverem interesse mesmo eu vou fazer esse vídeo, daí eu faço a modificação desse daqui. Peguei o sensor de temperatura que estava lá embaixo e deixei ele solto aqui para cima. O sensor de temperatura está aqui. E além de tudo, liguei em paralelo um fuzz 5015, que é os fuzz que a gente sempre coloca, que eu sempre recomendo vocês comprarem, vende de 5, 10 na Banggood e tem lá no Linktree. Coloquei um fuzzinho aqui em cima para quê? Para ele circular melhor a temperatura, aqui, o ar aqui dentro, ou seja, a gente vai pegar esse ar e vai esquentar ele mais homogeneamente aqui dentro, e a temperatura realmente que a gente está colocando vai ser do ambiente aqui em cima, está passando esse ar aqui. Então a gente está medindo uma temperatura mais exata, essa caixa daqui, a parte que realmente está o filamento, vai ficar mais perto da temperatura que a gente escolheu aqui. Eu adoraria que a Sunlu tivesse feito um negócio já desse tipo. Podia passar aqui por trás o fio e colocar o sensor de temperatura aqui em cima. Em cima eu não acho que seja talvez uma boa ideia, porque senão lá embaixo pode ser que fique muito mais quente e mais quente do que a temperatura de transição vítrea. O lugar que eu coloquei aqui não foi à toa. É porque o fio realmente é muito curtinho e eu não queria mexer, alongar o fio e tudo mais. Então ele ficou aqui. Eu acho que se eles fizessem, o fabricante colocasse mais ou menos nessa altura aqui, ó, na metade do filamento, seria um lugar ideal e ele não ficaria soltinho desse jeito que eu tive que deixar. Modificação super simples e que funcionou bem pra caramba. Daí, como curiosidade agora, mais pro final do vídeo, eu vou falar. O Stefan lá do CNC Kitchen, ele conseguiu, dependendo do filamento, tirar 2 gramas e pouco, quase 3 gramas de umidade de um filamento desse, de um rolo de filamento. Parece pouco. Sim, se você for ver em relação ao peso total disso daqui, é realmente
pouco. Mas vamos ver em quantidade. 1 grama de água é 1 centímetro cúbico, ou seja, 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro. Eu imprimi. Eu fiz no Fusion um quadradinho de 1 centímetro cúbico. Ou seja, ele conseguiu tirar não só um desses, ele tirou 2, e ele tirou quase 3 dependendo do filamento. Ele tirou isso daqui de água dentro de um filamento desse. Quando você olha assim, você consegue ver que realmente não é tão pouco. O Lelo, claro, fez alguns testes aqui. O problema é que a balança que eu tenho aqui, aquelas balanças bem mequetrefe que a gente compra no Mercado Livre, que ela não é tão precisa. Eles falam que a precisão dela é de 1 grama. Eu tenho minhas dúvidas, tá? Eu tenho minhas dúvidas. E eu acho que o que aconteceu foi meio arredondado. Mais ou menos. Eu peguei... cadê o rolo? Putz, tá por aqui, pessoal. Eu peguei um rolo de PETG que tava com um pouquinho mais de filamento do que tá esse daqui de PLA. Testei ele no original. Ele estava aberto lá faz tempo, testei ele no original. Mudou 1 grama depois de 6 horas. Bacana. Daí eu tinha um rolo aqui também de PETG de outra cor, do azul, que estava quase cheio mesmo. Eu acho que eu usei ele, eu tirei e fiz uma impressão pequenininha, ou seja, ele estava quase cheio, ou seja, tinha filamento pra caramba, e eu usei depois da modificação. Eu consegui tirar 2 gramas de filamento, de umidade depois de 6 horas usando ele. Ou seja, eu realmente melhorei muito o sistema dessa caixinha. Não funciona desse jeito? Sim, funciona, mas às vezes às 6 horas não vai ser o suficiente para você tirar tudo. Como é que ele funciona? Só para vocês entenderem, porque na instrução não tem, tá? Se você aperta o botão da direita, ele vai mostrar a temperatura. Daí o botão da esquerda e da direita, quando você está mostrando a temperatura, você regula a temperatura. Se você segurar o botão da esquerda, ele vai entrar no timer. Daí sim, botão da esquerda e da direita, você regula o timer. É simples pra caramba de usar. E quando você liga ele na tomada, ele tá desligado. Você só aperta o botão da esquerda, ele vai ligar o teu aparelhinho. Um negócio super simples de usar. De novo, a desvantagem maior é que só cabe um aqui dentro. Fácil, o Lelo aqui que recebeu 2 da Banggood aqui, vai falar pra vocês, compra uns 4 ou 5 e faz. Não é simples assim, você vai gastar mais do que uma impressora 3D só em secador de filamento. Mas você tem um desse daqui, seca um, daí faz aquele esquema lá de guardar ele, armazenar o filamento dentro de uma caixa de plástico ou do que seja, cheio de secante lá dentro, cheio de sílica, é talvez uma boa ideia. A modificação daqui eu realmente recomendo vocês fazerem essa pequena modificação que eu fiz. Se você não está afim de mexer com isso daqui, colocar um fan e tudo mais, pelo menos a do sensor de temperatura eu recomendo vocês fazerem. Mas o fan aqui, confesso para vocês, foi a parte mais fácil, porque eu simplesmente liguei em paralelo com a entrada de energia aqui que já é 24 volts e o fan é 24 volts. Se você tem fan 12 volts, dá para ligar? Dá, você vai precisar de 2 para ligar aqui, você vai ligar eles em série. E daí sim você pode usar a saída 24 volts e vai usar 2 aqui. Tranquilo, pessoal? E eu acho que é isso daí. Passei informação pra caramba pra vocês aqui sobre os filamentos, sobre por que vale a pena você secar os filamentos e usar eles secos. E várias maneiras de você chegar no mesmo resultado, digamos assim. Espero que vocês tenham gostado demais desse vídeo aqui do BR Makers. Não se esqueçam do like ou do dislike, se inscrever no canal, que a maioria dos views aqui do canal é por pessoas não inscritas, isso daí sim ajuda bastante. E os comentários se você quer realmente que eu faça o vídeo dessa modificação. Um baita de um abraço para vocês com muito rock and roll, a gente se vê no próximo, valeu!